Hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar falando sobre morfologia facial, padrão facial, importância na harmonização facial para a gente identificar quais são os procedimentos mais indicados ou para equilibrar uma face, que a gente vai identificando desde o nascimento, né? Quando o bebezinho já nasce, a gente já sabe se ele é padrão 2, que deveria ser para o processo de crescimento ir acontecendo no momento da amamentação, da sucção. Então, a maxila normalmente num padrão facial normal, dentro da normalidade facial, né, que a gente tem mais ou menos uns 42% na população brasileira especialmente. A gente tem uma norma já estudada, especialmente na ortodontia. Eu passei minha vida inteira estudando isso, Valtécio que também, Dr. Valtécio, ortodontista. Então, nossa, perdão. Essas faces, pessoal, desde o nascimento a gente já vai identificando se o bebezinho tem o queixo para trás, e aí alguns já nascem já com queixo, com a mandíbula já retilínea, com o queixo mais reto desde o nascimento. Aqueles padrões que já vão se formar para padrão classe 3, padrão facial esquelético 3, com a mandíbula mais proeminente ou com a maxila mais retruída, eles já vão sendo identificados por volta de 3, 6 anos de idade. E tem uma porcentagem aí por volta de 3% da população. E o padrão 2, que é esse que o bebezinho já nasce com a mandíbula para trás e com a maxila mais para frente, em que os rebordos gengivais e ósseos, aí você vai succionando. Por isso que o bebê precisa amamentar no peito para fazer a sucção do mamilo e a mandíbula ir crescendo. E ela vai crescendo mais até por volta de 14 anos de idade no homem, e na menina às vezes antes. 14 a menina, ele se identifica a maxila com a mandíbula com a maxila, e a menina quando tem menarca e termina o crescimento por volta de 14, 15, 16 anos hoje. A gente identifica pelo raio-x de rádio. E o homem, até 18, às vezes 21 anos, tem um final de crescimento. E aí, se ele é padrão 1, a mandíbula se relaciona bem com a maxila. Se ela é padrão 2, a mandíbula fica atrás da maxila. Se ela é padrão 3, a mandíbula se projeta nesse final de crescimento. Muito prazer ter vocês aqui nessa noite. Professora doutora Cátia Martinez, lá do México, diretora científica e diretora do exterior, internacional da Abrahoff, nossa conselheira maravilhosa. Muito prazer tê-la aqui comigo hoje, doutora Cátia Martinez. É embaixadora da Abrahoff no exterior. Que bom tê-la aqui comigo. Eduardo, Valdirene, Márcia, Hugo, André Quintão. Então, ao nascimento, o bebê deveria, para crescer dentro de padrões normais, crescer no padrão 2. E aí depois a maxila cresce primeiro até os 10 anos e aí a mandíbula entra no padrão de crescimento para padrão 1, para normalizar maxila e mandíbula.
Se isso não acontece, o odontopediatra já encaminha esse paciente para o ortodontista e aí a gente vai fazer e colocar os propulsores de mandíbula, tanto removíveis quanto mecânicos, e a gente vai estimular o crescimento mandibular, para que essa mandíbula, então, se relacione melhor com a maxila. E o paciente, e a gente não precise, no segundo momento agora, com a harmonização orofacial, utilizar de implantes faciais para esse paciente ficar mais harmônico, mais equilibrado dentro de um processo de padrão harmônico e equilibrado quando ele crescer. E o paciente padrão 3, que é aquele que tem uma maxila retruída e uma mandíbula bem relacionada com a base esquelética, ou uma mandíbula bem protruída, que são dentro dos 3% de padrão 3 ou classe 3 esquelética, essa proporção pode ser maxila retruída, esse osso menos expressivo, e a mandíbula bem relacionada, que é o meu caso. Eu sou uma paciente, uma pessoa que tenho maxila com osso pobre, padrão 3 por maxila retruída e mandíbula bem relacionada na base apical. Mas tem outros pacientes que é uma menor proporção dentro da porcentagem de 3% de pacientes padrão 3. Esses pacientes têm, então, a mandíbula bem projetada e a maxila pode ser normal, ou a gente tem também a porcentagem mista, que temos pacientes com mau relacionamento entre maxila e mandíbula. Então, nós temos especialmente 3 classificações esqueléticas de padrão 1, 2 e 3, que a gente pode conjugar alguns tipos de pacientes, que no 2 nós também temos pacientes com maxila bem projetada e mandíbula normal, maxila normal e mandíbula retruída, pode ser muito, pode ser leve, pode ser moderado. Então aí entram várias expressões desses ossos. E também nós temos pacientes de padrão 2 com a maxila bem posicionada, mandíbula mal relacionada, maxila bem projetada, mandíbula bem relacionada, maxila e mandíbula mal relacionadas, que sejam ela protruída e a mandíbula retruída. Então nós temos essas expressões de padrões 1, 2 e 3, mas não só são esses 3 padrões esqueléticos alterados ou padrões que nós temos nos pacientes de uma forma geral, com as suas outras expressões que ajuntam a esses padrões, se é tipo facial braque, meso ou dólico. Nós temos também 2 outras classes esqueléticas que sejam face longa e face curta. E aí esse paciente face longa ou curta também pode ser classificado como 1, 2 ou 3 esquelético. Então, esses padrões esqueléticos desses pacientes, eles são herdados desde o nascimento. Essas expressões já vêm do nascimento. E aí, essa forma facial, esse osso, o nariz, a órbita, a boca, a arcada dentária, o assoalho bucal, a forma dos rebordos ósseos, os dentes, tudo isso já vem sendo mostrado e identificado na formação dos arcos branquiais, que levam à formação dos tecidos ectodérmicos, mesodérmicos e endodérmicos, que expressam todas as formações desses tecidos, que isso nós já sabemos começam a ser formados dentro da barriga da gestante,
E nós precisamos, como nós falamos na outra aula, de que a gestante seja orientada pelo seu obstetra para ter uma dieta adequada, seguir todos o aconselhamento para que o feto seja formado, e especialmente a parte facial. E daí, quando eu começo a falar que nós somos todos, todo profissional que trabalha com esse ser, que ele é integral, por isso que a medicina ela é integrativa, e ela nós precisamos, a mãe, que agora o Dia das Mães vem aí, que bênção, né? A mãe com o seu bebê, e aí nós precisamos do auxílio do cirurgião dentista, do obstetra, do psicólogo, do otorrino, de várias pessoas, como uma odontologia integrativa, porque todos os tecidos são um só, no ser humano como um todo. E vamos voltar aqui para a parte facial. Então, na formação da cabeça e desses tecidos, e dos ossos, e dos dentes, e de todos esses tecidos do nariz, da boca, e por isso que nós, inclusive, cirurgiões dentistas, sempre estudamos as lesões lábio-palatais, as más formações, e tratamos. Eu, inclusive, estive formando na USP, dentro do Centrinho, que é uma bênção, tratando esses pacientes e utilizando de vários profissionais para tratá-los, seja do cirurgião buco, do ortodontista, do fonoaudiologista, do psicólogo, por conta da mãe que tinha problemas, já tendo esse paciente, esse bebê, e ela precisava desses profissionais para tratar o lábio com problemas. E agora nós entramos com um fármaco maravilhoso, que é a toxina botulínica, por conta que esse paciente tem também expressões de mímicas. Então, a questão esquelética, ela já vem desde o nascimento, e o paciente já vai se formando, e ele precisa da mãe. E quando eu falei que a bola de Bichat, ela foi nos dada por Deus para que esses músculos, porque anatomicamente ela está inserida dentro de um invólucro massetérico, buchinador lá dentro, masséter, aqui nessa área, presa ali, e aí na sucção do mamilo da criança, esses músculos, para que eles não se colabassem no ato da sucção, e ela está aqui, né? Aí o bebezinho, todos os bebezinhos têm as bochechas cheinhas, e ao succionar a mandíbula vai crescendo, os rebordos vão se formando, os dentes também vão aparecendo naquela idade de 5 meses, que vocês sabem, 6, 7, 8, 9, depende de cada paciente. A formação dentária vai acontecendo, os rebordos também, mas isso já vem da formação, e essa formação óssea vai acontecendo no processo de crescimento, e pode haver interferência do profissional ortodontista utilizando de acessórios para gerenciar esse crescimento dentro de limites, porque a gente não interfere tanto com aparelhos ortopédicos ou ortodônticos. E aí esse paciente padrão 3 ou padrão 2, ele pode ser melhorado e estimulado para que esses ossos melhorem. E o paciente padrão 3 ou padrão 2, eu, por exemplo, fui tratada, o meu filho foi tratado, pode ser que ele se equilibre e isso ajude no processo de envelhecimento de todos nós. Em alguns casos, o paciente padrão 1, ele envelhece com melhor característica, com condição em alguns aspectos na face. O padrão 2 com outras condições, o padrão 3 piora em muitas condições, porque ele já vem com os ossos, com a maxila pouco desenvolvida. E o malar, ele rejuvenesce o paciente que o tem. Malar é a expressão de rejuvenescimento, porque maxila é equivalente de crescimento zigomático, e a gente tem que ter depressão infraorbitária quando a gente tem maxila crescida, bem desenvolvida. Então eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui, mostrando o que é padrão 3,
que é padrão 2, o que é padrão 1. No momento de outras lives eu vou mostrar para vocês a árvore genealógica até de mim própria, a diferença da Marília antes, que era padrão 3, bebê, do meu filho, para mostrar para vocês o que é desenvolvimento. E para vocês entenderem essa bola de bichá e as pessoas que estão sendo bichectomizadas, se elas são padrão 1, 2, 3, elas têm um processo de resposta diferente, cada uma das outras. A morfologia e o padrão e como elas são, de acordo com todas as camadas da face, desde a pele até o osso, e dependendo da dentição da arcada, elas vão mostrar faces com características diferentes. E aí, nós vamos precisar conjugar nos tratamentos delas outros procedimentos juntamente com os procedimentos que ela optou, que o profissional optou para ela, ou que ela está querendo naquele momento, porque ela pode escolher aquilo, ou então o profissional pode sugerir. Porque a face é a identidade do indivíduo, ela é a expressão da alma dele, né? A pessoa quando nasce, já foi até falado que muitas vezes a mãe acaricia o filho que ela acha mais bonito, mais esteticamente agradável. As pessoas, às vezes, com a miscigenação racial, a globalização, a mistura racial entre o casamento, o gameta, a expressão, então algumas pessoas de um determinado padrão casam com pessoa com outro, o homem e a mulher com outro padrão, e ela gera indivíduos com características diferentes, formas às vezes faciais, com dentes muito estreitos e pequenos, com gengivas grandes, com dentes largos para arcadas pequenas. Por isso que nós precisamos da ajuda de vários profissionais para tratar esses tipos de arcadas, faces e tecidos que estão sobre essas faces. Então, quando nós, seja o médico ou o cirurgião dentista ou outro profissional, iniciamos a nossa carreira, nos nossos cursos, nós iniciamos com a anatomia geral. No nosso caso, primeiro a anatomia do corpo inteiro, e então a gente começou a estudar tudo isso, porque o indivíduo também, quando é longilíneo, a face é longilínea, muitas vezes, e tudo é uma expressão geral. Quando o indivíduo, às vezes, ele não é longilíneo, a face também não é, e toda uma expressão vem juntamente com isso, o nariz, o tamanho da testa. Ele, inclusive, já tem isso, o nariz, às vezes ele já é mais fino. A pessoa, às vezes, ela já tem o septo nasal alterado, ela já tem um problema de respiração. Então, tudo já vem mostrando que a forma tem a ver com a função, né? Então, nós já estudamos muito isso no desenvolvimento da oclusão e da formação dentária. Então, lá no início, a gente já estudava anatomia geral, depois a gente já estudava anatomia de cabeça e pescoço, com as espécimes diferentes para a gente estudar toda essa formação individual. E aí a gente vem agora estudando cada camada de acordo com a formação de cada face, mas isso já vem desde o desenvolvimento do indivíduo, depois da dentição, da oclusão, da formação facial, até que o paciente cresça. A gente consegue intervir nesse paciente ortodonticamente e oralmente, e a gente consegue intervir com... Vocês se lembram daqueles aparelhos ortopédicos, aparelho extrabucal, máscara facial, bionatores, propulsores, temos vários na ortodontia, ortopedia, para que a gente consiga estimular crescimento, para melhorar esses pacientes que têm displasias faciais. E agora, depois que ele cresce, nós poderíamos lançar mão da cirurgia bucomaxilofacial para tratar essas displasias ósseas. Ainda podemos, desde que o paciente queira mudar de uma forma total, drástica, mudando a forma óssea. Eu, por exemplo, não quis, eu tratei ortodonticamente, e agora eu estou tratando com harmonização facial a parte externa.
E a gente consegue outros também implantes faciais sintéticos, que a gente consegue ter mais tempo de uma previsibilidade maior de resposta, e o paciente consegue também, muitas vezes, tentar, a gente pode fazer um mock-up mostrando para ele umas alterações de acordo com o que ele tem vontade de alterar, de transformar, porque às vezes ele se sente triste com algumas modificações, alterações que ele já nasce, e ele não se identifica com um irmão que não parece com ele, parece com a mãe, com uma deformidade que ele acha, com o nariz mais largo ele quer ele mais fino, porque a face dele não é tão larga e o nariz é, ou ao contrário, a face é larga e o nariz é muito fino, então de repente a gente consegue fazer alguma forma na face, melhorar melhorar a morfologia pela análise métrica, porque a gente tem algumas análises que a gente consegue equilibrar e mostrar as proporções faciais de acordo com a característica individual de cada um, já que a face, de uma certa forma, pessoal, nós temos proporções, porque eu tenho medidas que levam à harmonia daquela face dentro de parâmetros que já foram estudados, que também a gente não precisa se ater a eles desde que aquela pessoa goste daquilo que ela vê, mas dentro de uma normalidade que é copiado dos seres que estão aí, filhos de outros, né? Dos bilhões de pessoas que tem por aí, que a gente vai vendo e vai gostando e vai se identificando. E os próprios pais, nós gostamos de parecer com a nossa mãe, ou com o nosso pai, ou com o nosso irmão, ou com o nosso ídolo, mas dentro das proporções da nossa própria face, da identificação que a gente sente para ficar feliz, para sorrir bem, para se sentir bem com a vida, de bem com a vida, com a alma, para fazer as lives, para fazer seus selfies, né? Então, as pessoas querem modificar aquilo que acham que não está de acordo com o que elas sentem adequado para elas próprias. É um direito que as compete. E os profissionais vão estudando as proporções e adequando aquilo. Então, se a gente for analisar, qualquer coisa vocês me perguntam aí, se a gente for analisar o que é padrão 1, padrão 2 e padrão 3, vocês viram aí vários dias o Big Brother. Eu vou até mostrar umas pessoas aqui que muitos já devem ter ideia de algumas faces aí. Eu vou colocar da mídia, porque eu já postei alguns para a gente comentar umas faces aqui. Então, padrão 1 é o paciente que tem as bases ósseas bem relacionadas entre si. Olha aí. Normalmente, a maxila está bem relacionada com a mandíbula. Se você olhar de perfil, você não, o lábio superior está à frente do inferior. O queixo pode estar na mesma relação do lábio, às vezes um pouquinho para frente o lábio superior do inferior, né? Mas não tem o queixo igual no padrão 3, mais para frente, olha o de baixo. E a segunda foto, o queixo está para trás, mostrando uma relação 2, o básico, né? Para a gente entender.
o que é padrão 1, que é a maxila bem relacionada com a mandíbula. Então o queixo ele pode estar um pouquinho atrás do lábio superior. Quando eu passo uma linha, a linha tem que trocar no lábio superior, na parte mais proeminente do queixo, no meio do nariz. É uma análise de linha estética de Holdway, que é bem interessante. E na segunda foto, o queixo está retruído. Ele pode estar só para trás, às vezes a mandíbula pode estar num tamanho pequeno, então a gente tem várias análises. Essa terceira figura, o queixo está bem proeminente. Mas eu posso achar esses padrões no indivíduo com a face longa, no indivíduo mais alongado, no indivíduo com a face mais encurtada. Porque a face também, ela tem proporções que a gente deve analisar, que o ideal é que a altura da face seja 60% maior do que a largura, para ter um tamanho ideal 1,6 para 1. Então, ela seja mais losangular no sentido de ter um crescimento no processo de envelhecimento, ser muito mais ideal se a pessoa tem a face mais losangular do que quadrada, a altura maior do que a largura. Por isso que a gente também seria a melhor análise facial é uma face mais equilibrada, que quando a gente é jovem, a gente tem aquele vértice que eu já falei para vocês, a gente tem uma face mais triangular, com a base na área aqui da distância bizigomática maior que a distância bigoníaca aqui. Eu tenho que ter 10 a 16% maior aqui para eu não ficar quadrada demais. Porque o processo de quadralização ele já vai acontecer no processo de envelhecimento. Então, se eu for triangular jovem, facilita o meu processo de envelhecimento, que já vai ficar quadrangular. Se eu tiver uma altura facial que a altura é maior do que a largura quando eu sou jovem, se eu já for mais quadrado jovem, no processo de envelhecimento eu vou ficar mais quadrado ainda, vai acontecer um processo de envelhecimento que eu tenho que ter mais cuidado com ele, eu tenho que controlar ele mais ainda. Então essas coisas, quando a gente já sabe mais cedo, quando eu vou no profissional que ele já entende disso, ele me ajuda a controlar esse processo de envelhecimento com determinados procedimentos que auxiliam todos os tecidos faciais, que eles vão sendo perdidos no processo de envelhecimento, eles precisam ser recuperados. Eu não posso deixar com que eles, no processo que vai acontecendo de reabsorção, que eu dê alimento para o tecido ósseo, eu dê alimento para o tecido muscular, alimento entre aspas, eu dei alimento para o tecido adiposo, eu dei alimento para o tecido tegumentar. E é isso que a gente vai fazendo. A mesma coisa, eu trato o meu tecido dentário, né? Todos os dentes, não deixo com que ele se perca, com a perda óssea, a perda gengival, a reabilitação oral. Por isso que a gente tem que tratar todos esses tecidos faciais desde cedo e durante o processo de envelhecimento. Por isso que em voga eu faço um gerenciamento do processo de envelhecimento em todos esses tecidos. Essas classes esqueléticas, elas podem, eu tenho elas 1, 2, 3, né, esqueléticas, ou padrão 1, padrão 3, 2 e 3, elas podem ser leves, moderadas e acentuadas. E além disso, eu posso ter essas classes em tipos faciais, olha, longos, dólicos faciais, face longa, que aí eu tenho esse terço facial aqui, olha, mais aumentado, de 5 para 6, da glabela até o subnasal, do subnasal até o mentoniano, é parecido. Se eu tenho 50 milímetros aqui, eu tenho 50 aqui. Aí é um paciente mesofacial, que é o do meio. O do lado, normalmente esse terço inferior é aumentado, de 5 para 6, eu tenho 50 aqui, eu tenho 60 aqui, 10% mais ou mais, tá?
esse aqui é maior ainda. Mas quando eu tenho lábio, eu consigo fechar o lábio, como esse paciente aí, ele é um dólico equilibrado, tá? Que isso é o que nós queremos. Um paciente equilibrado, todos esses são equilibrados, porque eles selam o lábio em repouso. O dólico facial desequilibrado é tipo aquele que ele tá parado, ele abre a boca, ele não consegue selar a boca muito tempo. Então, ele normalmente tem um problema respiratório, ele tem o palato fechado, sabe? Profundo, arcada fechada. Às vezes ele tem displasias transversais, atresia maxilar. Ele tem várias alterações dentárias, que é isso que eu digo, já vem do nascimento. Por isso que lá, bebezinho, ele já tem problemas respiratórios, problemas de alergias, problemas de amigdalites, de faringites, de adenoides, de N coisas, de problemas respiratórios. Ele não é tratado, ele não vai... Se ele for também, ou às vezes ele tem dificuldade nesse tratamento, ele não vai ao ortodontista para abrir as arcadas e tudo mais. Por isso que quando a gente fazia as disjunções do palato, melhorava o problema respiratório. E às vezes ele tem que fazer algumas trações. Então, esse paciente dólico, quando ele não sela a boca, ele está desequilibrado, tem associados outras alterações, especialmente respiratórias. Aí vem língua também. Às vezes ele tem problemas de deglutição atípica e tudo mais relacionado. E às vezes isso vem por isso, com esse problema aí agora do problema respiratório, do Covid-19, fatores epigenéticos, isso mesmo, associados, genéticos e epigenéticos, piorou. Então, se ele vive em locais frios mais ainda, aí vão associando esses outros fatores e o paciente cresce com mais problemas, e se ele não tratar dentro da boca, a parte orofacial com os profissionais adequados, associando os outros profissionais da saúde, ele vai chegar no momento agora, especialmente, que esse problema ficou lá arraigado. E no momento virótico, como a gente está passando aí, ele vai ter essa comorbidade instalada.